Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, bom dia para todos, irmãos e irmãs, ouvintes desse canal católico. Hoje, vamos pedir a Deus, nessa quarta-feira, que hoje é dia 19, a bênção de Deus para a nossa caminhada e para essa reflexão que nós vamos fazer em cima desse evangelho. Hoje é Lucas, capítulo 1, versículos 5 ao 25. Vamos, então, fazer o início desse evangelho, não se esquecendo de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com a sua comunidade, e deixar o seu gostei também desse vídeo. Vamos então agora fazer a proclamação. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada desde o ventre materno. Ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-lhe esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão do santuário. E Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje então nós temos essa anunciação do anjo Gabriel a Zacarias, que precede a anunciação que vamos refletir amanhã do anjo Gabriel a Nossa Senhora, a visita à Virgem Maria. E tem diferenças entre uma forma e outra forma, em que o anjo entrega uma mensagem para Zacarias e entrega para Maria, tem diferenças, e tem também reações diferentes dessa mensagem. O anjo primeiro chegou e acalmou Zacarias. Ele diz: Não tenhas medo. Logo que Zacarias teve a visão do anjo dentro do templo, pois as aparições divinas, com a entrega de mensagens divinas nas Escrituras, as aparições costumam causar temor, que é normal, o ser humano se sente inseguro diante de uma manifestação sobrenatural. E o anjo diz: Sua oração foi ouvida. Depois de anos e anos em que Zacarias e Isabel estavam rezando, pedindo a Deus para que eles tivessem um filho, a prece foi ouvida na velhice. Veja quantos anos se passaram. Por isso que a gente não deve nunca desanimar na nossa vida de orar, de pedir, de insistir, de perseverar, porque a gente não sabe quando Deus vai responder. A gente precisa acreditar firmemente que Deus responde às nossas orações. Talvez não no tempo nosso, não do jeito que a gente queria. Ele vai responder no tempo dele, da forma como ele considerar apropriado responder às nossas preces, né? Portanto, isso é um bom exemplo para nós. A tua esposa vai ter um filho, diz o anjo, e esse nascimento vai trazer alegria para você e para a sua família. E tu lhe darás o nome de João. Bom, então aqui já é uma revelação do nome. Eles não vão dar um nome
de acordo com a linhagem, de acordo com o critério da família. Eles vão colocar o nome já revelado por Deus. João significa Deus é gracioso. E a gente sabe que João vai, de fato, revelar e manifestar a graciosidade de Deus ao seu redor. Então, essa é a missão dele, é a sua missão. Ele será grande diante do Senhor, de fato. Tão grande que o próprio Jesus fez um elogio, poucos elogios, que Jesus já fez na sua vida, fez para João Batista. Lá em capítulo 7, versículo 28, abre aspas, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João, fecha aspas. Mostrando então que ele de fato foi um grande precursor. O próprio Jesus elogiou a santidade dele, né? O caráter, a ética, enfim, o espírito dele, né? Um grande homem de Deus. E o anjo continua dizendo, ele não beberá vinho nem bebida fermentada. Tem a ver com certos votos do Antigo Testamento, aparece lá em Números, capítulo 6, aparece em Juízes, que era um tipo de voto especial a Deus, né? Não tomar vinho nem bebidas fermentadas. Desde o ventre materno ficará cheio e repleto do Espírito Santo, diz o anjo, para ele, o anjo Gabriel, mostrando que ele é uma pessoa tão especial, né, que ele vai ter um dom que foi dado a raros profetas, ser cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno, que é muito interessante. Perceber, mostrando para nós que na nossa vida também a gente tem que pedir muito o Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar, para nos ajudar a descobrir o propósito da nossa vida e como nós temos que viver a nossa vida nesse mundo. Depois, ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao seu Deus, diz o anjo Gabriel. Quer dizer, muitos que se desviaram da fidelidade a Deus, aquelas pessoas que esfriaram na fé, que vão voltar a ter um avivamento na fé, mostrando para nós como é importante a missão, né? Nossa missão no mundo tem relação com isso também. A gente precisa perceber que Deus pode nos usar como instrumento para despertar a fé das pessoas, né? A declaração de Zacarias aqui é uma declaração de ceticismo, como a gente pode perceber. Ele está inseguro diante dessa revelação, né? E ele, por isso mesmo, vai ficar mudo. Como o anjo disse, você vai perder a fala, porque você não acreditou na mensagem que lhe foi entregue. Isso mostra um contraste entre Zacarias e a Virgem Maria. Amanhã nós vamos ver. Diante da mensagem, a Virgem Maria se entregou na fé. Eis a serva do Senhor. Zacarias não. Ele teve um momento de ceticismo. Como vai acontecer isso? Eu sou velha, minha mulher é velha. Quer dizer, não acreditando, né? Então o ceticismo é um grande mal do nosso tempo também. Essa incapacidade de crer na palavra de Deus. Vivemos ao redor de pessoas que são indiferentes, que não creem na palavra de Deus também. A gente tem que ter muito cuidado para não se contaminar com o ceticismo, não nos tornarmos indiferentes, fracos na nossa fé. Temos que ter a oração na nossa vida contínua para alimentar a nossa fé. Então, como isso vai acontecer? É uma fala de ceticismo diante do anjo, né? E por isso mesmo ele ficou mudo. Ele não poderia, sem dúvida, ele não poderia questionar uma revelação e um anjo que está entregando uma mensagem, como o próprio anjo se manifesta e se revela, dizendo que vem diretamente de Deus e está sempre na presença de Deus. Então ele não poderia ter duvidado, mas é a fraqueza humana que aparece em certos momentos. Por mais que a gente tenha Deus agindo na nossa vida, a gente tem o nosso ceticismo, nossos momentos, né, de dúvida e etc., que também nos afeta, sem dúvida. Temos que cuidar, né? Temos que cuidar. Então, podemos tirar lições aqui. A importância de João para o plano de Deus, que mostra que Deus usa pessoas nesse mundo para guiar para o seu reino. Então, vamos pensar que nós também devemos estar dispostos, né, a ser usados por Deus. Será que a gente é instrumento de Deus? Será que sim? Será que não? Também, evitar a atitude de ceticismo e de descrença. Será que nós estamos combatendo a descrença, o ceticismo na nossa vida e ajudando os nossos irmãos a acreditar mais e mais nas promessas de Deus? Pensemos nisso, vamos pedir a bênção de Deus nesse momento para encerrar a nossa reflexão e não esqueça de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Bom dia para todos.